Oi, cheirosas lindas do meu canal, tudo bom com vocês? Tudo bom? Gente, vocês estavam com saudade de mim? Porque eu estava morrendo de saudade de vocês. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma sobremesa incrível que é um pavê napolitano. Porém, gente, o mais curioso dessa receita é que você pode fazer com sobra do recheio, por exemplo. Muitas meninas me chamam aqui, Carla, eu não sei calcular quanto de recheio eu faço pro bolo no pote, sempre sobra, eu não sei o que fazer. Pega esse recheio e transforma em outros sabores de recheio. Como assim? Como assim, querida? Fica nesse vídeo que você vai entender. Nunca mais vai sobrar recheio aí sem ter o que fazer. Porque isso se chama otimizar o seu tempo, otimizar a sua produção e evitar desperdício, né, gente? Porque a gente não quer desperdício, leite condensado tá caro. Então, sobrou creme, a gente vai transformar em outro recheio, fazer uma outra sobremesa. E essa sobremesa também não é para fazer só com o recheio que sobrar da sua produção. Você pode estar preparando o recheio, fazendo a sobremesa, transformando ela em vários sabores, fazendo várias combinações com uma base só, né, gente? Meu Deus do céu, a Carla tá arretada. Então bora comigo para esse vídeo, mas antes pausa a palavra. Hoje eu tô cheia de caras e bocas, né? Vambora! E a palavrinha de hoje está aqui no livro de Mateus, versículo 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á. Buscar encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. A gente vai começar a montagem da nossa taça e as nossas dicas aqui para a transformação do nosso recheio. Mas antes, gente, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco mais sobre o e-book da Nanda, Império dos Doces, que eu adquiri, tá bom? Se você quiser adquirir, vou deixar no link da descrição. São 30 receitas incríveis de massa, recheio, brigadeiro, cremes, mousses, que vocês podem estar fazendo aí no delivery de vocês, montando sobremesas incríveis como essa que eu vou mostrar pra vocês, tá? É uma indicação, uma inspiração do e-book da Nanda, porém eu dei umas modificadas pra trazer pra vocês. Agora sim, vamos começar a nossa receita, tá? Aqui a gente começou com 250 ml de chantilly, gente, porém eu tô batendo em chantininho, tá? Coloquei uma colher de sopa de chantininho pra ele ficar bem duro, assim, bem pastoso, bem encorpado, pra gente misturar o nosso recheio, tá? A receita da Nanda é feita de outra forma, como eu falei pra vocês, eu adaptei pra poder trazer aqui um pouco pra vocês e vocês verem como que tá valendo a pena, tá bom? Esse investimento que eu fiz. E aí, gente, aqui eu tenho chantilly batido duro e aqui eu tenho mais ou menos uns 500 gramas do nosso creme branco que já tem receita aqui no canal. Vou deixar também o link na descrição. Aqui vocês podem estar usando nosso creme branco, pode ser o creme preto, pode ser o creme de ferreiro, pode ser brigadeiro, mas em ponto de recheio. Se for brigadeiro em ponto de enrolar, vai ser mais difícil de incorporar o chantilly, então você vai ter que dar uma amolecida nele antes com creme de leite. Mas vamos supor que sobrou brigadeiro de enrolar, leva ele, deixa ele em temperatura ambiente, acrescenta chantilly, dá uma batida nele e mistura. Então serve para qualquer recheio, tá? Aqui você pode estar misturando também o Laca Oreo para saborizar. Vocês podem estar colocando pedacinhos de chocolate preto, gotinhas, pode estar botando amêndoas, amendoim, paçoca amassada, o que vocês quiserem nessa base branca vocês podem estar colocando, tá? Aqui eu vou colocar uns pedacinhos de Laca Oreo e já vou introduzir o meu chantilly, tá? Vou quebrar assim grosseiramente na mão mesmo, mas o certo era vocês cortar bem pequenininho com a faca, deixar ele bem trituradinho, mas eu vou fazer assim porque vai ser para comer aqui em casa, tá? Lembrando que essa base vocês podem estar utilizando qualquer sobra de recheio, tá? Desde que seja recheios cremosos que levem base de leite condensado e creme de leite. Se for para usar ganache, vocês façam aquela mousse que eu ensinei no vídeo anterior, que é com base de chocolate derretido misturado com creme de leite e leite condensado, que é uma ganache com leite condensado e ninho, tá? Aqui eu tô ensinando para vocês como dar outra cara, outra vida para um recheio que sobrou. Tá fazendo um bolo de pote? Fez um bolo de festa para encomenda? Sobrou recheio? Carla, o que eu posso fazer? Adiciona chantilly batido com leite ninho e aí você vai ter uma outra base que você pode saborizar com chocolate em pó, com Nesquik, com paçoca, com pedaço de chocolate, gotinhas de chocolate. Pode estar colocando aqui negresco esfarelado, que vocês quiserem. Então aqui eu introduzi uma colher cheia de chantilly, misturei, bati bem para poder fazer a base e depois eu vou introduzir todo o chantilly e vou incorporando levemente, tá? Na primeira fase você dá uma batida
para poder o chantilly incorporar com o recheio e já dar uma quebrada na estrutura. E depois vocês podem adicionar direto o chantilly, tá? Tem que ser devagarzinho na segunda fase para poder não ficar pelotas e nem acontecer de soltar gordura e seu creme ficar horrível. Pronto, gente. Agora que a gente já introduziu de forma leve todo o chantilly no nosso creme branco, vou separar em 3 recipientes. Daí eu vou saborizar cada um deles de acordo com o que eu quero fazer. Quero fazer um pavê napolitano. Então, aqui eu coloquei uma colher de sopa, aproximadamente, de chocolate, tá? Tô usando cacau em pó, na verdade, mas vocês podem estar utilizando 50%, 32%, até o Nescau, se for do uso de vocês, tá, gente? Aí vocês usam o que vocês já tiverem costume, tá? E lá o Nesquik, mas pode ser o pó da Mavalério ou o Kisuke Tang. Aqui, gente, vai ficar um pouquinho mais duro, porque os pós, ele dá uma estabilidade no chantilly, assim como o ninho dá no chantilly. Então, vocês vão pegar o quê? Lá, o chantilly que está líquido na geladeira e vai introduzir aos poucos até você conseguir a textura mais molinha. Eu não vou fazer isso agora, porque eu vou separar esse creme aqui, porque eu vou deixar um pouco do chocolate para a gente fazer um trabalho de bico. Então, antes de eu amolecer ele com o chantilly líquido e gelado, eu vou separar um pouquinho para a gente fazer um trabalhinho de bico. Então, se vocês tiverem intenção de fazer ponto de bico em cima da sua sobremesa, já separa agora um pouco desse recheio saborizado aí. No caso, eu vou usar só o preto, que é o de chocolate, então vou separar só um pouco. Daí, o que sobrar, vou colocar um pouco de chantilly líquido da geladeira e já vou conseguir a textura que eu quero. Já separei a parte do chocolate que eu queria e amoleci aqui o restante. Olha como é que eles ficam bem cremosos. Agora é só fazer a montagem. Aqui eu tenho, gente, a nossa colomba de 1,1 litro, tá? É 1,1 litro, mais ou menos, tá? E vou estar fazendo aqui a montagem. Lembrando que eu vou deixar na descrição, gente, o peso final, quanto que eu gastei. Se der, eu falo ao final do vídeo, mas também vou deixar na descrição. Aqui eu comecei com o nosso creme de chocolate. Gente, ele ficou assim meio clarinho, tá? Porque se eu colocasse mais chocolate, ele ia ficar mais preto, mas ia ficar também mais caro. E também eu ia ter que amolecer demais, tá? Mas se vocês podem estar usando também uma ganache de chocolate meio amargo misturada, que aí vai ficar mais pretinho, tá? Aí, em vez de você colocar o chocolate em pó, vocês podem fazer uma ganache com 40 gramas de creme de leite para 100 gramas de chocolate e introduzir o creme, tá? Mas aí vai ficar mais caro. Aqui a intenção é fazer uma coisa mais barata, mais em conta, e ele fica assim mais clarinho, fica mais suave. Então, eu mostrei para vocês aí o leite, o biscoito de maisena. Tô utilizando maisena da Piraquê, mas vocês podem estar utilizando o biscoito de maisena que vocês gostarem, tá? Vou molhando, tá? Lembrando que minha mão está limpa. E nesse caso aqui, gente, a luva é dispensável por conta da contaminação. E aí a gente lava a mão bem lavadinho, né? Seca no paninho bem limpinho e vai fazendo assim. Não precisa enfiar a mão dentro do leite, é só colocar o biscoito, virar e pegar. Só isso. Com as pontinhas do dedo mesmo. Uma acelerada no vídeo, gente, preste bastante atenção. Então, foi uma camada de recheio, sempre começo com recheio, tá? E uma camada de biscoito, depois mais uma camada de recheio de morango, biscoito e para finalizar a camada do recheio branco, que eu coloquei pedacinhos de Oreo laca Oreo, e também coloquei um pouquinho de biscoito Oreo esfarelado sem recheio.
E assim ficou nossa travessa pavê napolitana, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já clica aí no like. Se ficou alguma dúvida, comenta. Vai lá no Instagram, @carlasantosdoce, que lá sempre tem dicas pra vocês, tá? Aqui eu pesei, deu 1,127 kg nossa travessa, tá bom, gente? E o gasto, gente, é surreal. Gastei R$ 35 já contando com embalagem, o material pra fazer, tá bom? E também a decoração, R$ 35. Daí vocês colocando aí o gastos fixos e variáveis, gente, vai para R$ 44. Se vocês quiserem ganhar 100% de lucro, vocês vão ter que vender a R$ 88. 50% de lucro, vocês podem vender aí a 60 e poucos reais. Então é só vocês colocarem o lucro que vocês querem. Querem ganhar muito? Coloca 100%. Quer ganhar mais ou menos? Coloca 50%, já tá ótimo, tá? Então eu sempre trabalho assim, colocando uma margem de lucro entre 50 a 100. E aí eu vejo se o preço ficou muito salgado, aí eu diminuo a margem de lucro, mas sempre anotem qual margem de lucro você colocou em cada produto, para que você depois venha saber dividir o valor do seu faturamento, para você tirar o lucro tudo direitinho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer dia eu venho falar sobre isso aqui no canal para vocês. Agora é que eu tô lutando para fazer um laço, porque essa colomba aqui, o laço ele vai se desfazendo por conta que ela desliza, tá? Mas aí eu vi que dá para fazer sim. É só colocar ali uma durexzinha ou um adesivinho para poder segurar as laterais para não ficar caindo. Então, passei a fita, passei por baixo da colomba, dei uma virada e voltei na lateral e fiz o laço, tá? Tá saindo assim, mas é só a gente colocar um adesivinho que vai ficar tudo bom. Esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Fui. Amo vocês.